Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um estudo do livro Triunfo Pessoal. Tudo bem com vocês? Tem bastante gente conversando aqui no chat, né? Que os estudos da Joana têm muito mais participação do que os de Kardec. Então vamos começar aqui, já deixo aqui, começando dando meu boa noite, minha saudação a você que está aí também acompanhando pelo SoundCloud, baixando os áudios ficam todos disponíveis, tá? Na medida do possível, tanto da Rede Amigo quanto dos outros, tá? Mas os áudios estão aí também. Você que está ouvindo aí no seu carro, no seu táxi, no seu Uber, onde quer que seja, na sua casa aí, crianças também, adolescentes que eu sei que acompanham, obrigado pela audiência, obrigado pelo prestígio, né? E todo tipo de pessoa, né? Eu sei que todo tipo de pessoa assiste, mesmo aquelas que não gostam muito, né? Assistem porque vai que tem alguma coisa boa, né? Olha aqui quem tá aqui. Janete, avisando que lá em Santa Catarina tá frio. Estarei aí dia 1 de julho, hein? Logo, logo estarei em Criciúma fazendo seminário e palestra. 2017, tá? Para quem tá vendo esse vídeo ano que vem, ou sei lá quando. O Mário também tá aqui, Norival também tá aqui, a Katana, a Shirley, a Rosilília, a Cristina Assunção, a Elizabeth também sempre aqui, o Sérgio Teixeira também. Chavinha aqui é porque ele é moderador, tá? Ajuda muito, Sérgio, viu? O Sérgio tem a chavinha, não é à toa não, ele ajuda muito na divulgação, faz tudo em off, não tem nenhum holofote na direção dele, mas saiba que seus esforços estão sendo vistos, viu, Sérgio? Eu sei o quanto você auxilia na divulgação sem, entre aspas, cobrar nada por isso, nem mesmo o mérito, né? Então, parabéns aí, né, pelo seu empenho, porque com certeza é de grande ajuda. O Cristiano também aqui, a Vanessa, a Fernanda Doce, o Edson Silva, Maria de Fátima, a Estela Xavier chegou correndo, mas chegou. Tá bom. O Ederson Caetano, a Socorro Pereira aqui, desejando um bom estudo para todos nós. A Ellen Figueiredo também, a Divani, a Rita de Cássia. Olá, Rita de Cássia, a Neide Ferreira, Rude Volcano aqui também, grande amigo. Valéria Rosa dos Santos, Varne, Ed Simões, ou Edi, Antônia Viana, José Newton. É isso aí, hoje cheio de gente aqui. Renata Moraes aqui também, tá bom? Cláudio Gonçalves, também aqui. É isso aí, muito obrigado. E a Rede Amigo avisando que estão ao vivo no Facebook também. Beleza? Então dá para assistir no Facebook, dá para assistir no YouTube, dá para ouvir pelo SoundCloud. Plataforma não falta, né? Plataforma não falta nem material. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Lembrando, Rede Amigo Espírita tem o seu canal no YouTube, então se você está assistindo esse vídeo por um canal que não seja o da Rede Amigo, eu te convido a ir assistir na Rede Amigo, tá? Lembrando que algumas pessoas estão baixando os vídeos e publicando como se fossem delas, né, distraindo com isso o nosso controle, ou menos o controle da rede de audiência. Tá bom? Então, e se você souber de alguém que está fazendo isso, pode mandar um e-mail para a rede, uma mensagem lá no Facebook denunciando, né, para que as providências sejam tomadas. Este é o encontro de número 47. Começaremos o capítulo 8.1, Perturbações somatoformes e psicofisiológicas, parte 1. Ô louco, hein? Que nomão! Tem uns que são tão pequenos assim, né? O da segunda-feira do autodescobrimento foi só amor. Perturbações somatoformes e psicofisiológicas, né? Lembra que nós estávamos, antes da pausa de um mês aí, trabalhando as perturbações graves, né? Perturbações graves. Então agora nós vamos entrar em perturbação específica, que é a somatoforme psicofisiológica, ou seja, somático e soma é aquilo que vem de corpo, né? Então, perturbação que toma forma no corpo ou que define uma forma do corpo, e a psicofisiológica é aquilo que une o mental atuando no fisiológico, tá? Ou seja, resumindo esse nomão, o quanto a nossa mente pode influenciar no nosso corpo,
Tá? Perturbações que originam da nossa mente e que causam desequilíbrios no nosso corpo. É isso que veremos hoje. Com foco no transtorno conversivo, transtorno de conversão ou distúrbio neurovegetativo, como querem. Vamos começar então, que os slides são bem grandes, mas porque são temas que não dá para picar, né? Então, dentro do possível, eu tentei colocar assim. Antes de começar, deixa eu perguntar, porque aí se alguém já souber também ajuda. A Elza pergunta, o nome do livro que você menciona no autodescobrimento é o livro do estudo ou é algum livro que eu mencionei no estudo? Quem puder ajudá-la aí no chat, eu agradeço, porque vocês vão saber responder. Vamos lá, então. Ocorre com frequência, em algumas perturbações psicológicas, a predominância de sintomas físicos de causa desconhecida, gerando situações afugentes. Normalmente, a ansiedade direta ou mesmo dela derivada responde por vários distúrbios que se transformam em mal-estares físicos, com características aparentes de verdadeiras enfermidades orgânicas. Essas perturbações, conhecidas como somatoformes, porque assumem expressões corporais, são muito mais frequentes do que se pode pensar habitualmente. Aqui no glossário, afugente é espantosa. De afugentar, né? Espantar. Então, uma situação afugente é uma situação que espanta, né? Uma situação que causa estranhamento até. Tá? Então, vamos lá. Ocorre com frequência em algumas perturbações psicológicas, então, assim, é comum, mas não em todas. Tá? Tem frequência, mas não é em todas, é em algumas. A predominância de sintomas físicos de causa desconhecida, gerando situações afugentes. Predominância, portanto, não é que vai haver só o sintoma físico, haverá também o sintoma psicológico. Normalmente, a ansiedade direta ou mesmo dela derivada responde por vários distúrbios que se transformam em mal-estares físicos, com características aparentes de verdadeiras enfermidades orgânicas. Então, ela já começa vinculando a ansiedade como um fator principal e que estas disfunções, estas perturbações tomam forma orgânica e se você for avaliar o quadro sintomático do indivíduo, você vai perceber que ele tem uma dor física. Está doendo fisicamente, mas os exames não trazem nada que possa ser físico. Tá? Isso vai ficar mais claro aqui, daqui para frente. É só para ter essa noção da influência que exerce. Aqui voltando, eu vou voltar aqui. Eu não me lembro em qual estudo, mas faz tempo, acho que do Triunfo Pessoal, eu falei da Síndrome Geral de Adaptação, do Hans Selye. Alguma pessoa até pediu o nome, eu me lembro, para escrever o nome. Hans, H-A-N-S, S-E-L-Y-E, Hans Selye, endocrinologista húngaro, que trabalhou o conceito da Síndrome Geral de Adaptação. Então, eu vou trazer só um breve relato dela, porque isso se encaixa com o que nós veremos hoje e vincula com o que Joana fala de ansiedade, está relacionado a isso. Tá? Então, o Hans Selye, nos seus estudos de estresse, percebeu que o nosso corpo sofria os impactos de questões que fossem emocionais, que geram estresse, que estão originárias da ansiedade principalmente. Tá? Estando originário da ansiedade, então quando eu estou diante de uma situação complicada, de uma situação de risco ou de uma situação ameaçadora ou afugente, eu entro em uma fase inicial que é chamada de fase de choque. E essa fase de choque vem seguida da fase de contra-choque. Então, algo me assusta, o meu corpo entra em choque, eu dou aquele espantado, o tônus muscular enrijece, a pupila dilata, e aí ele entra no contra-choque. Ele vai tentar resolver aquela situação da melhor forma possível, fazendo essas funções orgânicas, dilatando a pupila e tudo mais. Tá? Então, eu estou andando ali, o cachorro late no portão, eu tomo um susto, esse é o choque. O contra-choque é meu corpo já se preparar para correr ou para enfrentar. É o nosso instinto animalizado, né? O nosso lado animal da luta e fuga, ou congelamento. Depois disso aí, eu volto ao estágio normal de adaptação do meu corpo. Então, as minhas funções fisiológicas baixam, porque o perigo passou.
Se o perigo não passa, tá? Uma vez que o perigo não passa, o meu corpo tem que se adaptar àquela mudança, porque não dá para ficar com a pressão arterial alta por muito tempo, não dá para ficar com o intestino ou com a bexiga paralisados por muito tempo, porque nesse momento de risco você não vai sentir vontade de ir ao banheiro. Então, as funções secundárias do seu corpo são deixadas de lado, funcionam só o mínimo possível, e as funções primárias, que é o coração, o pulmão e o cérebro e o tônus muscular, estes ganham mais potência, então a energia do seu corpo é direcionada mais para essas áreas para que você possa correr, fugir, enfrentar, ou o que quer que seja. Se isso dura muito tempo, o corpo tem que se adaptar. Na tentativa de se adaptar, fica aquela coisa do tapa aqui e descobre ali. Então, é onde poder haver o adoecimento. A síndrome geral de adaptação vem disso, então. Síndrome, conjunto de sintomas, geral, pode atacar qualquer área do corpo físico. Adaptação, porque vem da origem do corpo tentar se adaptar ao estresse que é contínuo, que não é agudo, é crônico. Não é uma coisa que aconteceu rapidinho, está demorando muito para passar. Pode ser uma conta que você não dá conta de pagar, pode ser o medo de ser demitido que dura por meses, pode ser o ciúme excessivo de um relacionamento que você nunca está em paz. Então, o teu corpo tenta se adaptar a isso. Se adaptando a isso, ele adoece. E alguns vai adoecer na gastrite, outros vai adoecer na fibromialgia, outros vai adoecer na cólica renal, outros vai adoecer na hipertensão, a hipertensão pode levar ao AVC, é tudo adaptação. Então, o quadro clínico que que o indivíduo acomete, que é ter o infarto, ter o AVC ou ter a gastrite, ele pode ter se originado de uma ansiedade, né, que não foi trabalhada, e o corpo, na tentativa de se adaptar disso, não tendo recursos para lidar com tanto tempo, escolheu uma área para não olhar para ela, tá? Ou escolheu uma área para focar sua energia, e esse excesso de energia adoeceu também. Então, quando nós dizemos que estou com a imunidade baixa, isso não existe. A nossa imunidade é a mesma sempre. O que acontece é que, quando alguma área do meu corpo está precisando de muita atenção, é como se nós tivéssemos um contingente militar de soldados que estão disponíveis para nos defender. Só que eu começo a ter um problema lá no meu pé, mandam um pouco para o meu pé. O problema no meu pé não se resolve, mandam mais um pouco para o meu pé. Aí eu tenho um problema na mão, mandam um pouco para a minha mão. Quando entra uma bactéria ou um vírus, não tem contingente para lidar com ela, aí eu adoeço. Fica claro? Então, se o indivíduo fala, eu estou com a imunidade baixa, ele tem que pensar o seguinte: eu estou utilizando a minha imunidade em áreas que já estão demorando muito tempo para se resolver. Então, a tua imunidade não está baixa, ela está mal direcionada, ou então está focada em uma única área que você não está conseguindo resolver, seja por qual motivo for. E aí, dentro dessa síndrome geral de adaptação, cada um vai adoecer de um jeito e a origem será a ansiedade. Isso, então, explica por que Joana está colocando aqui. Normalmente, a ansiedade direta, ou mesmo dela, derivada, responde por vários distúrbios que se transformam em mal-estares físicos, com características aparentes de verdadeiras enfermidades orgânicas. Essas perturbações, conhecidas como somatoformes, porque assumem expressões corporais, são muito mais frequentes do que se pode imaginar habitualmente. Entendam isso como um segundo plano da coisa, não é para ficar pensando, então significa que tudo vai partir do emocional. Tem coisa que é meramente orgânica. O teu corpo é matéria e a matéria deteriora. Então, se o meu corpo vai passar por um excesso de adaptação e de estresse contínuo, é natural que ele venha a arrebentar nas áreas onde eu já tenho predisposição, que é onde entraria a minha hereditariedade. Então, se eu tenho câncer na família, diabetes na família, é natural que eu tenha mais chance de desenvolver o câncer e o diabetes, porque eu já tenho uma fragilidade nessas áreas. Tá? Só que se eu trabalho conscientemente a minha saúde, se eu tenho uma boa alimentação, se eu faço atividade física, se eu durmo direito, se eu controlo minha raiva, se eu medito, eu não preciso repetir a genética. Tá? A genética ela não é um determinismo, ela é uma predisposição. Você não é obrigado a ter as doenças que os teus pais e os teus avós tiveram, contanto que você não se comporte como eles se comportaram. Fica claro aí? Espero que sim, né? Não dá para generalizar assim, vamos fazer uma coisa metafísica, tá? Porque senão nós vamos estar
jogando a medicina no lixo, e não tem cabimento isso. O corpo físico é um corpo físico, existem doenças que são originárias do aparelho psíquico, mas existem doenças que são originadas da matéria, e é necessário que nós saibamos reconhecer isso, sabe? Continuando. Pessoas ansiosas transformam inconscientemente esse estado de espírito em uma perturbação que lhes assume a forma de doença física, por cujo mecanismo transferem a inquietação emocional para o sofrimento que pensam ter uma origem orgânica. Pessoas ansiosas transformam inconscientemente esse estado de espírito, a ansiedade, em uma perturbação que lhes assume a forma de doença física. Então, a doença física seria o presente da ansiedade. Você ficou ansioso, internamente você está com uma coisa mal resolvida, então essa coisa mal resolvida aparece para você no corpo físico. Porque é muito mais fácil você tratar algo que é concreto do que tratar algo que é abstrato. A pessoa, quando está com uma gastrite, ela vai imediatamente no médico, mas quando ela está com uma angústia, ela não vai imediatamente ao psicólogo e nem ao psiquiatra. Então, se ela fizesse isso, não precisaria ter a gastrite. Esta originária da ansiedade. Mas como o abstrato deixa para lá, é só dormir um pouco, é só relaxar um pouco que passa, então o corpo vai transformando aquilo que não se resolveu no campo mental e joga aquilo para o campo físico, porque ele sabe que no campo físico você vai resolver. Ninguém fica com um osso quebrado e fala, daqui uma semana eu vou ao médico. Você fratura um osso e vai imediatamente ao médico. Mas quando vem uma tristeza e vontade muito grande de chorar, normalmente a pessoa espera passar e não busca terapia. Quando está 3 dias com insônia, não busca terapia. Então é por isso que o nosso corpo adoece muito. Tá? A maioria dos casos que chegam em pronto-socorro, casos que chegam em clínica médica, poderiam ter sido evitados pelo comportamento da pessoa. Se ela comesse melhor, dormisse melhor, se irritasse menos, fizesse atividade física, que são coisas que partem da força de vontade do campo mental. Deixa eu ver aqui. A Vanessa diz, problemas relacionados ao sistema digestivo são os mais comuns. A metafísica diz que as nossas emoções são geradas na região do estômago, que é normalmente por aqui que tudo começa. Quando você está apaixonado é aqui que queima, quando você está com angústia é aqui que aperta, quando você está com medo é aqui também que aperta. Então existe uma noção de que é nessa região cardíaca, mas mais nessa região do estômago, que as energias são criadas e, por consequência, as emoções são sentidas. Então, faria sentido que o estômago seja o primeiro a ser afetado por qualquer função. Tá? E depois é que aquilo vai indo para as outras áreas. Essa seria a explicação metafísica. Tá? Deixar isso claro. Tem gente que não reconhece a metafísica, tem gente que não reconhece a psicossomática, então o que eu estou colocando aqui não é uma verdade absoluta, é um ponto de vista da metafísica para quem quer acreditar nisso. Tá bom? Apenas a caráter de interesse ou para que você vá pesquisar e se aprofundar. Não estou colocando como uma verdade absoluta, aceita totalmente pelo campo científico. Por cujo mecanismo transferem a inquietação emocional para o sofrimento que pensam ter uma origem orgânica. Então, o que eu faço? Eu estou sofrendo por algo que eu não sei o que é. É um medo de ser rejeitado, é um medo de não pertencer, é um medo de não saber o que eu estou fazendo no mundo e estar perdendo a minha missão, é um medo de não saber se eu posso me separar desse casamento ou se eu tenho que ficar porque é o meu compromisso. Esse medo. Então, quando eu tenho uma doença física, toda essa energia que eu tinha, ela se transfere para a doença. Então, o meu medo se transforma em doença. Fica claro? Eu já poderia, por exemplo, ter um medo de não ser visto pelas pessoas. Se ninguém gostar de mim, se eu postar uma foto no Instagram e ninguém curtir. Aí eu tenho uma angina, meu coração começa a doer. Aí eu falo, eu tô com medo de morrer. Não, eu já estava com medo de morrer socialmente antes. Agora eu transfiro esse medo que era social para o coração e, por consequência, eu passo a ter um medo de morrer físico. Só que se ele resolver o problema do meu coração, provavelmente isso vai pipocar em outra área, porque o medo é mental. É isso que ela está dizendo aqui. Então eu vou transferir para essa área. O indivíduo que tem uma doença meramente orgânica e que não traz em si esse medo todo, é aquele que lida tranquilamente com a doença.
Tá lá, passou por uma amputação e tá dando risada, tá fazendo piada, né? Tá lá na cama do hospital animando todo mundo que tá deitado com ele, tratando bem a enfermeira. Esse é o indivíduo que está em paz consigo, porque a doença é meramente orgânica. Quando não é meramente orgânica, todo o estresse que eu tinha antes eu transfiro para ela e falo: ai, meu pé, o que vai acontecer comigo? Ai, meu coração, ai, meu estômago, ai, que droga de vida. Mas na verdade é uma mera projeção. Aqui tem uma pergunta do Facebook. Carmen Ferreira, de Tanguá, Rio de Janeiro. O que fazer quanto à ansiedade? Como controlar? Terapia. Algumas pessoas podem controlar com medicamento, mas o medicamento tem um prazo de validade, né? Você toma um medicamento para tirar a ansiedade, mas esse medicamento normalmente causa dependência. Essa dependência vai gerar uma abstinência que gera uma nova ansiedade. Então, todo medicamento psiquiátrico ele é necessário apenas como uma muleta para que a pessoa volte a andar. Quem escolhe ficar nele como uma cadeira de roda para o resto da vida vai ficar cada vez mais atrofiado, vai precisar de doses cada vez maiores, outros que complementem. O remédio faz mal para o estômago, aí precisa de um que cura o estômago e tal, vira essa bola de neve. A ansiedade ela é trabalhada quando o indivíduo vai para o processo terapêutico e tira a sua mente da urgência de viver o após. E traz a sua mente para viver o aqui e agora e evita que a sua mente fuja para o passado na lamentação, se entristecendo também. A terapia faz esse trabalho. Isso é o meditar, trazer no meio, nem passado, nem futuro, no aqui e agora. Quando a pessoa entende o que é o aqui e agora e consegue se colocar nele sem pressa de chegar em lugar nenhum, consequentemente a ansiedade reduz. Quando ela trabalha sua timidez, sua baixa autoestima, quando ela trabalha seu sentimento de inferioridade, por consequência ela espera menos dos outros e a sua ansiedade diminui. Mas não é algo que se resolva da noite para o dia. É algo que envolve muita terapia. Em alguns casos leva 2, 3 anos de terapia, algumas pessoas conseguem 6 meses, é o quanto cada um traz. Tem gente que vai para terapia para bater papo, tem gente que vai para terapia para se tratar, tem terapeuta que vai lá para ganhar dinheiro, tem terapeuta que vai lá para tratar. Então, quando combina um que quer se tratar com um que quer se tratar, um que quer tratar com um que quer ser tratado, aí a terapia funciona melhor. Mas não é fácil que os dois estejam no mesmo momento, tá? Já aconteceu de eu fazer terapia com uma mulher, eu como cliente, e no meio da sessão ela falou: olha, desculpa te interromper, mas eu estou reformando o fundo aqui de casa e eu tenho que ir lá ver o pedreiro, daqui a pouco eu volto. No meio da sessão, logicamente, nunca voltei. Então, quer dizer, aquela sessão toda ela estava pensando no fundo da casa dela e eu lá pagando, trazendo toda a urgência dos meus problemas. Tá? Então, quando eu digo fazer terapia, não vá pensando: eu vou pegar qualquer um aqui e vai ser legal. Talvez não vá ser. Tá? Todo profissional, tem profissional que está lá, tem profissional que não está, tem gente que está conectado e não está, ou está num momento ruim, acabou de perder a mãe, acabou de brigar com a namorada, mas é esse o processo, sabe? Colocar-se em terapia em urgência e não ficar com medo da terapia, mas se colocar lá e falar: eu quero fazer, então eu vou trazer minha sombra, eu vou trazer o meu lado ruim mesmo, eu vou trazer a minha verdade, vai acelerar o teu processo. Ficar procrastinando, rodando, forçando o terapeuta a tentar desvendar os teus enigmas, vai te fazer durar mais tempo, tá? Mas pela terapia é possível reduzir a ansiedade a médio e longo prazo, sim. A Rosilili coloca aqui, ó: meditar é maravilhoso, silenciar o ego. Aqui o Cristiano: sou bem ansioso, com insônia e tudo mais, e venho tentando controlar com minha psicóloga e aqui com vocês e o Vitor. É isso aí, também ajuda. Tá? Lembrando, quando eu falo terapia, eu não estou falando só de ir a um psicólogo, eu estou falando de fazer uma fisioterapia para diminuir a sua dor. Com menos dor você fica menos ansiosa. O fisioterapeuta acaba virando um amigo também. Fazer uma hidroterapia, fazer uma ecoterapia, né? Ficar andando ao cavalo ali. Tudo que for terapêutico. Meditar é terapia, acupuntura é terapia, reiki é terapia. Tudo que de alguma forma te tirar do seu automatismo, te colocar a pensar no seu aqui e agora e ajudar a resolver os seus problemas aos poucos é uma forma de terapia. Para alguns serve a psicologia, para outros não. Então, que cada um busque aquilo que serve para si. Mas vai ajudar, com certeza. E para alguns não precisa de outro profissional, fazer uma caminhada, fazer um crossfit, fazer remo, levar o cachorro para passear, já é uma terapia. E já ajuda no processo. A Rita diz que a melhor terapia é o grupo de ginástica que ela participa. Tá aí, ó.
É isso aí. Eu tentei buscar. Talvez não ache de primeira, passe raiva, gaste algum dinheiro, mas depois, quando você achar, esse gasto vira investimento. Voltando em Joana. Apresentam-se sob vários aspectos e podem ser classificadas como hipocondria, na qual o paciente está convencido de sofrer de uma enfermidade grave que o infelicita, procurando sempre soluções médicas e reagindo à lógica da procedência psicológica da mesma. O paciente, nesse caso, assimila com facilidade as doenças de que ouve falar e, no quadro da sua ansiedade e desconforto íntimo, passa a experimentar os sintomas que caracterizam o quadro enfermiço. Alguém já deve ter passado por isso. Você tomou um remédio e não teve efeito colateral. Você foi ler a bula e passou a ter os efeitos que estavam lá. Não tem problema nenhum. Vou dar uma lida na bula, porque talvez... Aí tá lá, você pode ter diarreia e tontura. Na hora a pessoa fica tonta e com diarreia. Acontece. Então, o hipocôndrico aqui, né, é aquele indivíduo que, quando ele ouve que ele tem alguma coisa, ou ele próximo àquilo, que aquilo pode ser um sintoma, ele fala, é isso que eu tenho. É verdade mesmo. E aí a mente dele começa a produzir os sintomas para validar o quadro. Que eu sempre coloco aqui, qualquer coisa que você for pesquisar no Google vai te dar câncer. Dor no ouvido, câncer. Dor no dedão, câncer. Eu tô com uma dor no estômago, câncer. Porque alguém teve aquela dor num quadro de câncer. Mas o cara também teve aquilo numa gastrite, numa indigestão. Ele teve aquilo numa topada que ele deu do dedão na quina. Fica claro? Agora, quando eu... O Vardo coloca aqui, é ele ali. Quando eu busco validar a minha doença com sintomas que não existem e eles passam a existir, é a minha mente que está produzindo isso. Tá? É nesses casos que nós estamos falando aqui. Tá? Porque o remédio pode sim dar o sintoma colateral. Mas, às vezes, quando você lê, é que o sintoma aparece. É verdade, agora isso vai acontecer comigo. Nunca aconteceu antes. E aí você fica com medo. Apresentam-se sob vários aspectos e podem ser classificadas como hipocondria, quer dizer, aquele indivíduo que quer ter todas as doenças e que, quando não tem a doença, produz o sintoma inconscientemente e ele tem realmente o sintoma físico. Pode existir o que está mentindo, claro, para chamar atenção por um comportamento dito histriônico, né? Quer dizer, chamar atenção. Mas existem casos em que o indivíduo consegue forjar o sintoma físico e ele realmente sente aquilo. Porque a mente tem esse poder. Né? Você já deve ter ouvido o caso do membro fantasma, né? Que quando uma pessoa passa por uma amputação, perde a perna e ela continua sentindo coceira na ponta do pé. Esse é o poder que a mente tem de causar sensações físicas. Então, se a mente consegue causar uma sensação física em um membro que nem existe, imagina no que existe. Tá? Então, não precisa ir longe para achar se isso é verdade ou não também. O transtorno de pânico, aqui foi colocada uma pergunta do Facebook sobre crise de pânico, nós já trabalhamos o pânico em algum dos estudos, né? Se alguém puder lembrar qual é, mas teve um estudo só sobre pânico e aí isso vai ser respondido, né? Porque o foco do estudo hoje não é a ansiedade, né? Mas o estudo somatoforme, então eu não vou me aprofundar nesse tema hoje. Já foi trabalhado o tema do pânico em um estudo anterior, é só procurar lá. Se alguém lembrar qual foi o número, eu agradeço, porque como eu faço 4 semanais, eu realmente já não me embanando todo onde foi o quê. Na qual, a hipocondria, o paciente está convencido de sofrer de uma enfermidade grave que o infelicita, procurando sempre soluções médicas e reagindo à lógica da procedência psicológica da mesma. E isso eu vi muito trabalhando no hospital. Tinha pessoas que não saíam do hospital e elas sempre tinham uma doença e vários exames eram feitos e nada aparecia. E ela ia lá todo dia de novo. Não, agora... E aí ela já sabia, já fazia amizade com todo mundo ali do hospital, já sabia que médico ia fazer o plantão e ela ia em todos os médicos porque ela achava que o médico errou. O médico prescreve o exame, quem faz o exame é a máquina, né? O aparelho, o biomédico faz a leitura, o biomédico opera o aparelho, o médico recebe o laudo, mas a pessoa acha que se outro médico prescrever, talvez a assinatura dele diferente, o aparelho vai dar um resultado diferente e fica lá todo dia, né, tirando o lugar de outras pessoas no hospital, utilizando dinheiro público para fazer esses exames, mas vai lá todo santo dia com a mesma queixa e nunca se resolve.
paciente, nesse caso, assimila com facilidade as doenças de que ouve falar e, no quadro da sua ansiedade e desconforto íntimo, passa a experimentar os sintomas que caracterizam o quadro enfermiço. Então, normalmente, quem vai no hospital com uma doença volta com várias, quando tem esse quadro. Porque começa a ouvir o que o médico está falando na maca ao lado, eu também estou com isso. Tem uma doença nova aí, zika, não sei o que, todo mundo tinha zika. Nunca ninguém teve zika. Quando alguém falou que teve zika, eu estou com zika, porque eu estou com os sintomas do zika. E não era zika. E não era dengue, e não era um monte de coisa. Tá? Então, assim, até então não existe a doença. Quando a doença passa a existir, todo mundo quer ter. Essas pessoas, eu falo, não todo mundo de geral. Tá? Então, assim como o indivíduo se interna numa clínica de dependência química para tratar da maconha, e lá ele escuta o quanto é gostoso usar cocaína, o quanto é gostoso fumar crack, o quanto é gostoso LSD, o quanto é gostoso se prostituir, e ele sai dali pior do que ele entrou, o hipocôndrico no hospital também. Ele vai lá com uma enxaqueca e sai dali com uma dor de ouvido, sai dali com trombose, sai dali com um monte de coisa. Porque ele precisa que aquilo faça um sentido se alguém disser que não faz. Da mesma forma, ocorre a somatização, em que o indivíduo, com expressivo número de informações sobre as doenças que pensa sofrer em diferentes órgãos do corpo, passa a experienciar preocupações exageradas, piorando o quadro das aflições e acreditando na possibilidade quase imediata da morte. Apesar disso, não podem ser detectadas as suas causas físicas por procederem do sistema emocional em desalinho. Tá? Deixa eu colocar aqui, que eu estou dando umas falhadas aqui. O Vinícius diz que pode ser ignorância dele, mas ele corre de vacina. Pessoal do Face, é a primeira vez que estão assistindo a grande maioria. Sim, eu entendo, mas o estudo ele é um estudo contínuo, né? Não é uma palestra, então, infelizmente, eu não posso ficar voltando em temas que já foram, porque eu desrespeito aqueles que estão aqui desde o começo. Então, você que está aí no Face, se tem alguma temática que não puder ser respondida aqui, eu vou te dizer que existe um estudo onde isso já foi trabalhado, mas eu não posso ficar interrompendo o andamento do estudo para voltar em temas de 6 meses atrás, 1 ano atrás, porque tem pessoas que estão aqui todos os dias de estudo e é um estudo contínuo. Apesar de ser um tema por quarta-feira, um tema por quinta-feira, isso aqui é um estudo que já tem 74 episódios. Então, dentro desses 74 episódios, tudo se pode acontecer. A Luciane diz que o pânico foi no estudo do autodescobrimento número 79. Então, é o outro livro, mas é um estudo no mesmo modelo. Está lá, procura o número 79 do estudo autodescobrimento e terá 1 hora inteira trabalhando sobre pânico. Tá bom? Então, é por isso que, infelizmente, eu não poderei responder perguntas pontuais. Eu vou responder perguntas que estejam coerentes com o momento do estudo e que já não tenham sido trabalhadas em estudos anteriores por respeito àqueles que estão entendendo isso aqui como uma classe, né? Como um estudo de um livro inteiro e não apenas como temas pontuais transformados em palestras. Por isso eu agradeço essa compreensão. Da mesma forma, ocorre a somatização, né? Então, ela está dizendo, da mesma forma que eu tenho a sensação física, eu vou ter a somatização, que é quando o corpo absorve esta energia e adoece. Em que o indivíduo, com expressivo número de informações sobre as doenças que pensa sofrer em diferentes órgãos do corpo, passa a experienciar preocupações exageradas, piorando o quadro das aflições e acreditando na possibilidade quase imediata da morte. Então, ia muita gente ali no hospital fazer ecocardiograma e fazer exames porque achava que estava infartando e, na verdade, em alguns casos eram gases, em outros não era nada. Nada, absolutamente nada, né? Tava melhor que o coração dela estava melhor que o do médico, mas ela tinha a sensação que ia morrer, que o coração estava parando. Apesar disso, não podem ser detectadas as suas causas físicas, por procederem do sistema emocional em desalinho. Então, quando o exame é feito, não encontram nada, porque não procede do corpo, procede do emocional.
Este exame não pode ser feito em nível emocional, então se constata como? Como é que eu identifico um transtorno somatoforme? Como é que um médico vai identificar? É sempre por exclusão, nunca é a primeira opção. Ele nunca fala, isso é somatoforme, a não ser que seja muito óbvio, em alguns casos, assim, que não seja algo que pareça tão grave, né? Mas de forma geral ele tem que primeiro fazer todos os exames, excluídas todas as possibilidades de causas orgânicas, aí conclui-se por exclusão que é um transtorno somatoforme. Tá bom? Marina diz aqui, ó, me perdoem pela pergunta feita em hora inconveniente. Não, nenhuma pergunta foi feita em hora inconveniente. Quem está assistindo pela primeira vez não tem como saber. Essa é a minha didática, é o meu método. Outro expositor talvez possa fazer diferente, mas eu coloquei isso desde os primeiros estudos. Os estudos serão contínuos e os temas que forem trabalhados não serão trazidos de volta para não ficar cansativo para quem já está aqui há muito tempo. Tá, acompanhando ele continuamente. Então, ninguém é obrigado a saber disso, tá? É por isso que eu estou esclarecendo, mas todos são muito bem-vindos a virem. Eu só digo que essas perguntas não serão respondidas, mas dentro do possível eu encaminho para o estudo onde isso esteja. O José Newton colocou que é no 79 e no 80 que se fala de pânico do autodescobrimento. Então, é só ir buscar lá que tem todas as informações. Seguindo, surgem também como perturbações somatoformes da dor, em que o enfermo experimenta dores generalizadas que realmente fazem sofrer e que se cronificam, sem possuírem qualquer embasamento de natureza orgânica. É o que algumas pessoas dizem acerca da fibromialgia. A pessoa faz exame e não tem nada. Mas ela sente dor no corpo todo. E costuma estar relacionada com momentos emocionais muito difíceis, costuma estar relacionada com questões emocionais da pessoa, tá? Mas acontece muito caso, tudo bem? Então, não se preocupem com isso aí. De falar, então quer dizer, eu estou fingindo, eu estou enganando. Este é o ponto. Você sente a dor. A dor existindo, ela é verdadeira. Ponto final. Não interessa se no exame não está mostrando nada. A dor existe. O convite é que você pare de ficar entupindo o teu corpo de medicamento, investindo um dinheiro imenso, mudando de consultório médico e vá trabalhar o seu emocional. Se trabalhando o seu emocional essas dores continuarem, os exames não dizem isso, aprofunde mais. Mas o objetivo é, tente outro tipo de abordagem. Se os médicos já excluíram a causa orgânica e estão dizendo, olha, isso é emocional e te encaminharam, ou receitaram um medicamento psiquiátrico, te deram diazepam, te deram uma sertralina, te deram um Pamelor, né, te deram um alprazolam, então eles já estão dizendo, não é uma causa orgânica, é uma causa emocional. Aí a pessoa vai e procura o emocional. Tratar o emocional não é tomar remédio psiquiátrico, é tratar o emocional disso tudo que eu falei. A Rita diz aqui, fibromialgia dói demais. Dói, e em momento algum você deve dizer para o indivíduo, você está fingindo, levanta daí. Não, é inconsciente, isso é possível de acontecer e o sintoma físico ele tem. Portanto, essa pessoa deve ser respeitada e o indivíduo que está passando por isso também deve se respeitar. Não se colocar para baixo em razão disso. Como eu disse, é o que dizem da fibromialgia. Nada é extremamente fechado para todas as pessoas. Cada um sabe exatamente o quanto e onde está doendo em si. Tá? Mas vai doer muito mais se você gastar todo o teu dinheiro em tratamentos que não vão te levar a nada. É isso que eu estou falando aqui. Teu tempo. Se você se desiludir da medicina, aí danou-se. Aí você vai achar que ela não serve para mais nada. Então, primeiro entender que a medicina trata o orgânico e que existe um outro corpo, que é o corpo psicológico, o qual a medicina não tem acesso. Não essa fisiológica. Surgem também como perturbações somatoformes da dor, em que o enfermo experimenta dores generalizadas. Vejam, experimenta, não finge, não simula. Que realmente fazem sofrer e que se cronificam, vão ficando cada vez mais contínuas e não desaparecem, sem possuírem qualquer embasamento de natureza orgânica. Nenhum teste demonstra o que seja. Esses pacientes dificilmente aceitam o diagnóstico de perturbação causada por problemas emocionais, tal a realidade que dizem experimentar na forma dos sofrimentos físicos que passam a sentir. Aqui ela está dizendo assim,
Quando o indivíduo recebe esse diagnóstico, ele fala, olha, isso é emocional, ele tem dificuldade de acreditar porque a dor é real. Então ele duvida do médico. Ele não consegue aceitar que seja emocional algo que dói tanto no físico. Por isso que é somatoforme, dói sim no físico. É físico e emocional. Mas se não tem causa orgânica, não adianta tratar com remédio, porque não vai curar. Se a causa é psicológica, tem que tratar o psicológico. Não tem outro jeito. Senão ele vai ficando cada vez mais intenso. Tá? O Edson disse aqui, ó, tive um leve desespero em 2010. Pensava que ia morrer, mas me agarrei em Deus e tempos depois passou. Não é? Então, só que hoje o Edson está aqui, então presumo que não tenha morrido, né? Então, mas ele está aqui. O desespero e a sensação de morte foram reais para ele. E isso basta para que o quadro exista. Ninguém pode dizer para você, não, você está fingindo essa dor, ou então num quadro depressivo, você está com preguiça fingindo para ficar na cama. Deixa o outro dizer, o importante é que você saiba o quanto está doendo e cuide disso da melhor forma possível. Se o outro vai dizer que você está fingindo ou não, problema do outro. Não deixe de acreditar em si, o teu corpo está dizendo alguma coisa, o teu emocional bagunçou e agora está doendo até no físico, de tão bagunçado que está o emocional, chegou a afetar o físico. Tá? Então, por essa razão, é difícil para o indivíduo aceitar o primeiro diagnóstico de crise emocional. Ele vai buscar outro hospital, outro médico, porque não é possível que uma dor tão forte fisicamente possa ser de origem emocional. O Rudy pergunta se a cronificação pode ser revertida ou anulada. Aqui, ó. E ao mesmo tempo a Miriam já diz que, utilizando homeopatia, exercício físico, acupuntura, leitura e meditação, sentiu alívios consideráveis. Com relação à cronificação, sim, o que é crônico disse não ter cura, mas disse ter manutenção. Você reduz sintomas e na redução de sintomas, tudo bem. A partir do momento que você controlou o quadro, ele não precisa mais acontecer. Tá? Então, o que é importante ter em mente, Rudy? Quando o meu corpo aprende a se comunicar comigo através de um sintoma, ele sempre vai escolher esse caminho, porque como esse traçado já foi feito, ele é automático. É automático. Não tem outro jeito. Tá? Então, o bebê está com fome, ele vai se mexendo na cama, ele faz um monte de coisa, ninguém dá atenção para ele. Aí ele chora, dão atenção para ele. Depois ele aprende que chorando dá atenção para ele. Aí até quando ele não está com dor, ele chora. Não é assim que o bebê faz? Ou a criança pequenininha, mãe, eu quero essa bolacha. Não, não vou te dar. Ela chora como se estivesse sendo espancada. Não porque a dor de não ter a bolacha é tão grande, mas porque ela sabe que o choro normalmente dá a ela o que ela precisa. E nós temos o ditado que diz, quem não chora não mama. Não é? Então, a partir do momento que o meu corpo aprendeu que ao fazer o meu coração doer um pouquinho, eu mudo minha alimentação, eu faço uma atividade física, toda vez que ele quiser se comunicar comigo, ele vai primeiro fazer esse movimento de fazer doer meu coração. O problema de algo se tornar crônico é isso. O meu corpo aprende a falar comigo daquela forma, então ele pula os estágios anteriores e já vai direto naquilo, aí vai aparecendo cada vez mais. E nem sempre dá para você evitar que a situação ocorra. Infelizmente, em alguns casos de dermatite, por exemplo, a pessoa tem uma dermatite na mão, aí aquilo muda, depois pega 3 dedos, depois pega 4 dedos, depois pega as costas inteiras, e aí a dermatite nunca para. Uma hora está na sola do pé, outra hora está nas costas, um pouco menor, um pouco maior, mas toda vez que ela se desequilibra um pouquinho, a dermatite já aparece. Ela fala, puxa... Quer dizer, levou 10 anos para o corpo aprender a criar uma dermatite, mas depois que ele aprendeu, a cada crise isso vai acontecer. O mesmo se dá, por exemplo, com a herpes. A pessoa nunca teve herpes, ela nunca tem herpes. Depois que tem uma vez, 2 vezes por ano ela vai ter, porque não tem como fugir disso, porque o corpo aprendeu. Fica claro? Então, a fibromialgia ou pressão alta não tem cura, e sim uma administração do emocional? A Shirley Vera pergunta. Eu acredito que tudo pode ser curado quando existe ausência de sintoma. Você aprende a lidar com aquilo.
Tá? Mas alguém que já chegou numa pressão 18/10, dificilmente vai voltar a ter uma pressão 12/8. Porque o corpo já aprendeu a chegar em 18. Então, mesmo que ela consiga segurar aquilo em 12 por um tempo, o gato dela morreu, já vai para 18. Alguém buzinou para ela na rua, já vai para 18. É esse o problema do crônico. O caminho está traçado e aí o corpo vai sempre se comunicar dessa maneira. Tá? Agora, entrando na parte espiritual, já que esse é um estudo de um livro espírita, quando você desencarna, este registro desaparece. Entendeu? O corpo que aprendeu a se comunicar pelo diabetes ou pela dermatite é este aqui. Se eu desencarno e modifico o meu padrão vibratório e trato o meu emocional, o meu próximo corpo não obrigatoriamente vai ter que repetir isso. Mas este aqui é crônico para o corpo, não para o espírito. Não existe nada que seja crônico para o espírito. Tudo do espírito pode ser transformado. É que o corpo, sendo material e estando... como eu diria a palavra? Falhou totalmente agora. Estando sujeito às leis da matéria, não há o que se possa fazer depois que a matéria o danificou. Então, se eu perder um dedo, o dedo não vai regenerar, eu vou ter que lidar com esse dedo. E se eu desenvolver um diabetes, eu vou ter que lidar com o diabetes, eu vou ter que lidar com o que vier da minha vida, porque aquilo já se tornou crônico. Tá? Dentre outras, uma das mais graves e dramáticas é a perturbação de conversão, tradicionalmente conhecida como neurose histérica, e estudada por Freud, que elucidava estar na raiz dessa perturbação o conflito do indivíduo, que resolve os seus mais terríveis conflitos mediante a sua transformação e desenvolvimento em perturbações físicas histéricas. Então, a histeria foi modificada de nome porque histeria vem de hister, né, que significa útero, porque era dito que só mulheres tinham isso. Histérica e tal. Então, como a histeria era uma doença relacionada ao feminino, só mulheres apareciam com esse quadro, ou era uma predominância muito grande, então eles entenderam que o problema era o útero que gerava aquilo. Essa era a primeira hipótese. Ter útero poderia gerar esse sintoma, porque essa era a diferença entre o homem e uma mulher. Como o homem não tinha útero e não aparecia com esse quadro, eles concluíram que deveria ser um problema feminino, e o feminino é identificado pelo útero. Por isso ficou histeria. Quando perceberam que não era nada disso, que o homem também tinha esse quadro, naturalmente modificaram o nome e hoje você chama isso de transtorno de conversão, transtorno conversivo, o distúrbio neurovegetativo, tem outros nomes que são mais técnicos. Então, por que os homens não passavam por isso? Porque Freud tem o seu trabalho ali no começo do ano 1900, tá? No fim do 1800 e alguma coisa, para os 1900 e alguma coisa, é ali onde está concentrada a maior pesquisa de Freud. E essa era uma época onde o machismo era muito mais forte do que é hoje. Então, por consequência, as mulheres eram muito mais reprimidas do que os homens socialmente. Sendo reprimidas social e sexualmente, é natural que elas convergissem mais. Porque a conversão é um transtorno emocional. Tá? Como os homens saíam para trabalhar, iam lá no prostíbulo, tinham sua vida sexual, saíam para beber, tinham suas drogas que usavam, e a mulher tinha que ficar em casa, bonitinha, usar umas roupas todas elegantes e não sei o que, é natural que elas adoecessem mais do que os homens. À medida que o movimento feminino começou a se engrandecer e o machismo começou a ser combatido pelas feministas originais, então a mulher começou a ter um espaço maior na sociedade. Tendo esse espaço, um pouco daquela repressão foi para o lado masculino, e aí os homens começaram a aparecer também com esse transtorno. Tá? Então foi mais uma questão social do que orgânica. Hoje ainda, a incidência desse transtorno está em 3 vezes mais em mulheres do que em homens, porque nós sabemos que a sociedade ainda é machista. E isso inclui mulheres que são machistas em sua essência e não conseguem fazer diferente porque sentem que moralmente são sujas se fizerem o que bem entendem. Tem que se comportar direitinho, senta direito, não põe essa roupa, olha, você foi estuprada, a culpa é sua, toma cuidado para não provocar os homens. Então isso tudo fica dentro, gera uma repressão muito grande. Ela simplesmente quer colocar uma saia, mas ao colocar essa saia ela tem que pensar no cara que vai estar no metrô, no pedreiro que vai estar na construção, então é natural que isso gere todo um rebuliço dentro dela. Enquanto o homem, ele põe uma camisa velha furada e não está nem aí.
Então é por isso que hoje a incidência também é maior em mulheres. Dentre outras uma das mais graves e dramáticas é a perturbação de conversão, tradicionalmente conhecida como neurose histérica, estudada por Freud, que elucidava, e que Freud também, extremamente machista, convenhamos, né? Que elucidava estar na raiz dessa perturbação o conflito do indivíduo que resolve os seus mais terríveis conflitos mediante a sua transformação e desenvolvimento em perturbações físicas histéricas. Então, fica mais claro mostrar o que é do que falar sobre isso. Nós vamos chegar lá. Tá? Aqui tem uma... Eu vou compartilhar isso. Da Rita de Cássia. Temos mania de dizer, eu tenho essa ou tal doença. Certa vez me disseram para dizer, estou com essa ou tal doença. Se isso muda algo, Rita diz. Na verdade, né, na linguagem médica, você não diz assim, o indivíduo tem câncer ou o indivíduo está com câncer. Você diz, o indivíduo fez câncer. Fez um câncer. O indivíduo fez uma hipertensão. Isso seria mais interessante dizer até. Tá? Eu fiz essa doença. Então, se eu fiz, eu posso desfazer. Se eu fiz e causei uma lesão crônica, ou seja, uma lesão irreparável no aparelho físico, o que eu posso fazer é controlar sintoma, mas eu ainda posso fazer. Tá? Desenvolvi uma DPOC, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, meu pulmão nunca mais terá 100% de capacidade respiratória. Eu posso aprender a viver com aqueles 70%, ou eu posso continuar fumando e jogar isso para 30% e morrer. Então, se eu aprendo a viver com 70, eu entendo que eu não vou poder fazer caminhada nos Alpes suíços e não vou poder subir de bicicleta na Cordilheira dos Andes. Mas eu entendo que eu vou ter que viver com 70. Então, cabe a mim não piorar o quadro, né? E saber o que fazer daquilo ali. Tá? Então, a sugestão é, eu fiz um diabetes, fiz uma fibromialgia, fiz uma enxaqueca, fiz uma gastrite, fiz uma constipação, fiz uma dermatite, fiz um vitiligo. Eu iria por esse caminho, né? Porque nós estamos confirmando para nós que isso foi produzido por nós, e sendo produzido por nós é responsabilidade nossa, e com isso cabe a nós resolver. Continuando. Muitos desses enfermos, quando em crise de conversão, apresentam-se incapazes de ver, de ouvir, de movimentar-se, não obstante a ausência de fatores orgânicos que justifiquem o problema. Então, o que eram essas histéricas que chegavam no consultório psiquiátrico? Eram mulheres que chegavam cegas, surdas, mas elas não tinham lesão no globo ocular e elas não tinham lesão no aparelho auditivo. Nada. Estava intacto, mas elas não enxergavam. Ficava tudo preto, ela falava, eu não estou enxergando, não estou conseguindo ver, minha mão está paralisada, eu tô com a sensação que eu vou morrer, mas quando fazia uma avaliação não tinha nada, então ele concluiu que existia uma causa emocional, como isso só acontecia em mulher, imaginaram que poderia ter origem no útero. Inclusive, em alguns casos, a pessoa poderia chegar a fazer uma esterectomia na esperança de diminuir esse quadro, mas naturalmente não diminuía. Ou diminuía porque é uma castração, né? É uma forma de castração. Então, nessa castração, você diminui a energia sexual disponível e, por consequência, a ansiedade também baixa. Então, para algumas pessoas isso funcionava. Se retirar o útero, o problema cessa. Mas, na verdade, é porque você estava afetando diretamente a libido, né? A Kundalini, a energia vital. E, como consequência, a pessoa tinha menos energia disponível e a ansiedade não tinha tanto do que se alimentar, então os sintomas acabavam reduzindo. Mas, na verdade, não é que isso resolve o problema, porque não está no útero. São sintomas físicos desse nível mesmo. Então vamos lá, no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, vulgo DSM-5. No item 300.11, que é o transtorno conversivo, isso aqui nota do expositor, a explicação do transtorno conversivo, esse dito por Joana. Nele, pode haver um ou mais sintomas de diversos tipos. Sintomas motores incluem fraqueza ou paralisia, movimentos anormais, como tremor ou movimentos distônicos, anormalidades da marcha e postura anormal de membro.
O braço ficar parado em posição alta, ficar torto, a pessoa andar como se estivesse mancando ou andar lenta demais ou muito rápida. Sintomas sensoriais incluem sensação cutânea, visão ou audição alteradas, reduzidas ou ausentes. Então eu posso ter sensação de que tem algo na minha pele, que minha pele está formigando, que tem alguma coisa dentro de mim, tá? Pode até soar como algo psicótico, mas é uma sensação de que tem alguma coisa na minha pele, que está quente, está pegando fogo, e eu posso ter a visão ou a audição alteradas ou até mesmo elas deixarem de existir naquele momento. Isso não é um quadro crônico, tá bom? Isso vai passar, não é que a pessoa ficou cega para sempre, é momentâneo. Normalmente com um medicamento psiquiátrico, um diazepam, isso já volta ao normal. Episódios de tremores generalizados de membros com aparente prejuízo ou perda de consciência podem assemelhar-se a convulsões epilépticas. Tá? Pode parecer uma convulsão epiléptica, mas não é. Não está relacionado ao cérebro. É um tremor generalizado com ou sem perda de consciência, que leva as pessoas a acreditarem que é o ataque epilético, mas é conversivo, é emocional, não tem causa orgânica. Pode haver episódio de ausência de resposta semelhante a síncope ou coma, um desmaio ou coma. Você fala com a pessoa, ela não responde. Às vezes está com o olho vidrado, não mexe o olho. Outros sintomas incluem volume da fala reduzido ou ausente, a pessoa fica sem voz, articulação alterada, uma sensação de bola ou caroço na garganta e visão dupla. São os dos sintomas que chegam. Tá? Então, como isso se trata? Eu tenho que falar da experiência que tive. Como trabalhei num pronto-socorro como psicólogo, os casos chegavam constantemente. A maioria de casos que chegavam de transtorno conversivo eram adolescentes e com o uniforme da escola, no período de aula, por pressão de prova, porque queria chamar a atenção do crush, do rapazinho por quem estava apaixonado. Muito mais mulheres do que meninos, assim, muito mais, infinitamente mais meninas do que meninos. Tá? Chateada porque o namorado terminou, porque viu beijando o outro, aí desmaiava no meio de todo mundo, aí ficava com vergonha de voltar, então simulava que estava doente até o fim, até chegar no hospital. A mãe chegava desesperada, minha filha travou, não está respondendo. E aí tinha aqueles métodos assim que eu vi alguns profissionais utilizarem, que era de conversar próximo ao leito, mas não ao lado. E eles diziam assim: olha, pode ter sido alguma coisa que ela ingeriu, eu acho interessante fazer uma lavagem estomacal. E a lavagem estomacal é pesada, né? Então, quando a pessoa falava em lavagem estomacal, ou às vezes falava, vamos fazer uma lavagem intestinal nela, pega lá o laxante, pega lá a mangueira, a pessoa acordava na hora. Oi, não, o que está acontecendo? Quem eu sou? Onde estou? Acordava na hora porque ficava com medo. Então falava, pega aquela injeção lá, vamos fazer uma injeção óssea nela, mas pega aquela mais grossa lá que fura osso. A pessoa já acordava, porque ela estava emocionalmente travada, mas ela estava consciente do que estava acontecendo. Se não houvesse esse tipo de resposta, então concluísse que poderia ser algo neurológico, e aí veria a intervenção de um neurologista. Mas na maioria dos casos, quando falava que ia fazer uma lavagem, dar uma injeção, ou fazer alguma coisa que causasse alguma dor, a pessoa acordava na hora. Tem um estímulo também que é feito aqui, Se você pegar os 2 dedos e apertar nessa região, dói muito, é chamado de estímulo doloroso. Então, esse estímulo doloroso, quem está em coma não responde a ele, e quem está em síncope também não. Mas quem está fingindo ou quem está em quadro emocional responde. Então, era só fazer aquilo e a pessoa acordava na hora, não dá para fingir. Uma outra questão também é levantar o braço da pessoa e soltar na direção da cara dela, para cair no nariz. Quem está em síncope, quem está desmaiado, cai na cara. Quem está fingindo, o braço dá uma desviada, porque você não vai deixar o teu braço cair no seu próprio rosto. Você vai se segurar. Então tem esses testes, esses movimentos que faziam para identificar se a pessoa estava em uma crise conversiva, se realmente era uma questão neurológica orgânica. Então isso poupava muito tempo, poupava muito exame, a pessoa já levantava, aí sim que entrava o psicólogo, aproximava, a pessoa chorava muito, aí a mãe vinha chorar também, explicar, minha filha está sofrendo por causa disso, o pai está preso, o namorado deixou ela, e toda aquela coisa era encaminhada para terapia. Algumas, um mês depois, voltavam lá com o mesmo quadro, e o quadro ia ficando cada vez pior.
Tá? Pode chegar também, a pessoa trava, né? A mão fica assim, ó. Ela chega com a mão travada, não consegue se mexer, aí depois que toma o diazepam a mão destrava. E se você for tentar puxar a mão, não vem, tá dura que nem uma pedra mesmo, tá? Então acontece muito isso, mais do que se possa imaginar. Então estes são os sintomas principais que se identifica numa crise conversiva. Voltando em Joana. Invariavelmente, as causas psicogênicas encontram-se, segundo alguns estudiosos, na educação permissiva que tiveram durante a infância, especialmente no que diz respeito às questões sexuais, dando lugar à diminuição dos sintomas provocados por pensamentos e memórias sexuais agressivas. Causa psicogênica. Gênese vem de geração, né? Então, a causa que tem origem na mente encontram-se, segundo alguns estudiosos, na educação permissiva que tiveram durante a infância. Especialmente no que diz respeito às questões sexuais, dando lugar à diminuição dos sintomas provocados por pensamentos e memórias sexuais agressivos. Pessoa que teve muita permissão, assim, teve contato com sexualidade demais, né? Isso era tratado de uma forma muito banal quando ainda era pequena, ou cobrada dela, ó, você é menino, você tem que dar conta de fazer isso, você é menina, você não pode fazer aquilo. Então, como aquela questão sexual gera um transtorno no indivíduo, ele transfere essa disfunção, esse trauma, e gera sintomas físicos. Porque o sintoma físico vira outra coisa. É mais fácil eu pedir ajuda para um médico porque eu estou com a mão travada do que chegar e falar meu tio me abusou. Então, meu pai se relacionava sexualmente com várias mulheres na minha frente e cada semana era uma. Tá? Então, é mais ou menos nesse sentido, lembrando que isso é tudo movimento inconsciente. Voltando ao DSM-5. Fatores de risco e prognóstico. Temperamentais. Traços de personalidade mal adaptativa estão comumente associados ao transtorno conversivo. Personalidade mal adaptativa. Tá? Então, no que se refere à parte temperamental, pessoas que não se adaptam bem aos locais, a outras pessoas, que querem tudo do seu jeito, que reclamam muito, que são pessoas muito insatisfeitas, né? Que não conseguem fazer amizades novas, que chegam no local e demoram um tempão, costumam ter maior incidência, maior chance de passar por tal quadro. Ambientais. Pode haver história de abuso e negligência na infância. Eventos estressantes de vida estão com frequência, mas nem sempre presentes. Pode acontecer da menina ter sido abusada. A pessoa não tem que pensar que o estupro é a sexualidade. O abuso, às vezes, é passar a mão. É falar uma coisa muito pesada para o que a menina está acostumada a ouvir, pejorativa ou no sentido de elogiar, na cabeça de quem está fazendo, claro, e aquilo foi impactante demais para ela. E aí gera um sentimento de abuso. Né? Pode ser a menina que desenvolveu o seio muito grande, lá na 4ª série, já tem seio, as outras não têm, e aí fica sexualizada, aquilo para ela é um pouco pesado demais, é traumático, ela não sabe o que fazer, os meninos ficam puxando a alça do sutiã. Então são essas coisas. Tá? Quando falar abuso aqui, não fica pensando só num estupro consumado, tá? Aquele estupro com penetração, mas o estupro de forma geral é tudo que você é obrigado a fazer ou é exposto sem estar pronto ou sem ter vontade, é uma forma de abuso. A pessoa, por exemplo, que é homoafetiva, mas porque não quis que ninguém soubesse disso ou não aceitou isso logo no começo, começou a namorar pessoas do sexo oposto e depois sente muito nojo de ter feito isso é comum. O garoto lá com 12, 13 anos sente atração por meninos, mas que isso, não sei o que, e vai ficando com menina e aquilo para ele é um abuso, tá? E depois gera nele também um problema. Então tudo isso aí deve ser levado em conta. Genéticos e fisiológicos. A presença de doença neurológica que cause sintomas similares é um fator de risco. Por exemplo,
Convulsões não epilépticas são mais comuns em pacientes que também têm epilepsia, porque é o que eu disse, o teu corpo vai sempre procurar o caminho mais fácil para se manifestar. Se você já é epiléptico e já fez uma epilepsia, uma crise epiléptica, é natural que na hora de convergir, você também vá tremer o corpo todo, porque é o caminho que o teu corpo sabe para se comunicar. Então, se eu já tiver um quadro neurológico relacionado àquilo, né, problema cerebral, problema de esquecimento, alguma coisa de memória, é natural que isso também fique mais fácil de acontecer. Tá? Isso, o Cristiano também coloca aqui, né? Esses fatores já li que podem ser causas do transtorno de personalidade borderline. Sim, disse que a maioria, disse não, né? É fato que a maioria das pessoas com transtorno borderline são também mulheres e sofreram algum tipo de abuso na infância, de origem sexual. Ou mesmo moral, mas muito intenso. De forma geral, abuso sexual sempre deixa marcas, sempre é crônico e nunca é esquecido assim. Qualquer que seja, tá? Toda pessoa que for abusada sexualmente tem grande chance de ter um transtorno psicológico no futuro. Qualquer que seja. Tá? Modificadores do curso. E aí eu já deixo a mensagem, né? Você que está acostumado a abusar, que é o abusador, né? O que é o bonitão, a bonitona, que fica mexendo, fica tudo na sua conta isso, viu? Todo transtorno que uma pessoa desenvolve por um abuso que você cometeu ou por um constrangimento que você causou, está na sua conta ser reparado. Então, pensa muito bem antes de sair por aí dizendo tudo o que você quer, como você quer, porque a pena é pesada. A pena da consciência é pesada. Modificadores do curso. A duração breve dos sintomas e a aceitação do diagnóstico são fatores prognósticos positivos. Traços de personalidade mal adaptativa, a presença de doença física comórbida e a obtenção de benefícios com a incapacidade podem ser fatores prognósticos negativos, ou seja, o ganho secundário. Toda vez que isso acontece, eu ganho a atenção da minha mãe. Minha mãe sai lá do trabalho para me ver. Eu sou carente da minha mãe. Então, é natural que eu vá produzir mais vezes esse quadro. Tá? Quando o sintoma dura cada vez menos do que anteriormente e eu aceito que eu tenho um problema emocional, e ao invés de ficar reclamando do médico, eu vou buscar outro tipo de terapia, então eu tenho muito mais chance de reduzir os sintomas e me curar. Quando eu não faço isso e tenho dificuldade de lidar com coisas novas, de lidar com o diagnóstico e tenho ganhos com aquilo que está me acontecendo, é mais difícil que eu pare. E se esse quadro conversivo, que é ansioso, que é emocional, gerou uma doença física verdadeira que pode ser identificada por exames, então eu tenho mais chance de continuar produzindo esse quadro porque eu me levo a sério. Tá? Então eu falo, não, tá vendo? Nunca mais eu duvido de mim. Tá legal? E aqui, acho que para encerrar, numerosa no século XIX, hoje, a sofisticação de diagnóstico pode elucidar com rapidez a procedência dessas paralisias, das cegueiras e surdezes, facilmente constatando-se a conversão. Dessa forma, a sua ocorrência atual tem mais probabilidade de apresentar-se em regiões geográficas onde a cultura é menos divulgada e a vivência familiar menos permissiva, qual ocorre ainda, embora com menor incidência, nas regiões rurais. Não é? É isso. Se a pessoa tem cultura, e como eu disse, a coisa já ficou tão fácil que a pessoa resolve isso, vamos fazer uma lavagem nela, e a pessoa já levanta, e ela fica tão constrangida de ter passado por aquilo, porque movimentou SAMU, movimentou todo mundo, achou que estava morrendo, e de repente falaram assim, não era nada, que ela mesmo acaba não produzindo aquilo de novo com tanta facilidade. Quando você está num ambiente que não tem muita cultura e tem muita repressão familiar, é natural que isso também aconteça mais. Então, nessas sociedades onde a mulher ainda é colocada como uma segunda força, é natural que as mulheres passem mais por esse quadro também. Crianças e idosos e tudo mais. Idosos que são abandonados o tempo todo, isso acontece mais. Então, você não vai ver muito idoso no Japão tendo crise conversiva, mas aqui no Brasil você vai ver muito. Porque eles são jogados de lado, a pessoa sabe que vai entrar
Num ônibus tem um assento que é preferencial, mas tem uma pessoa que está lá fingindo que está dormindo, então ela já começa a ficar com raiva, ai, tá me dando um calor, eu preciso sentar, porque é o jeito que ela encontrou de conseguir sentar. E aí depois que ela vê que toda vez que ela passa mal, ela consegue um lugar para sentar, ela vai passar mal toda vez. Mas isto é inconsciente. E acontece com algumas pessoas. Tá legal? Eu estou dando exemplos aqui, mas não é para levar o pé da letra, é para falar, entendi, então é por isso que minha filha está fazendo isso, é por isso que o meu filho, meu marido, minha esposa, eu fiz isso, porque aí vai começar a te fazer sentido. Tá? O objetivo é, quanto menos você repetir isso, menos força você dá para que isso tome conta de você futuramente. Porque é inconsciente, então vai acontecer você querendo ou não. Meu namorado terminou comigo, a menina já paralisa. Eu fui mal na prova, já paralisa, tá? Vai acontecendo assim. Beleza? Boa noite também aqui para Celeste, minha mãe, chegando. Chegou no finzinho. Seja bem-vinda. Próximo encontro, dia 28. Perturbações somatoformes e psicofisiológicas, parte 2. Bem, ficou claro? Espero que sim, né? Espero que tenha pelo menos abrido aí um campo maior de consciência, de percepção. E mais uma vez agradeço a todos vocês que estão acompanhando pelo SoundCloud, pelo Facebook, e agradeço a compreensão por entenderem que este é um trabalho de médio, na verdade, longo prazo. Esse estudo já tem 2 anos, então ele é progressivo. Tá? O que está sendo trabalhado agora não será trabalhado de novo, e é assim que nós vamos em frente, mesmo que alguns estudos separadamente sirvam para as pessoas, as perguntas não poderão ser respondidas por respeito ao método e à didática que eu tenho, que eu assumi, que é assim que está funcionando. Tá legal? Mudar agora não vai fazer sentido. Tudo bem? Então, a vocês que estão acompanhando também aqui ao vivo, trouxeram suas histórias, trouxeram suas risadas, seus carinhos, suas vidas. Muito obrigado aí. Bastante gente já dando boa noite, bastante gente já deixando a sua mensagem positiva, tá bom? E obrigado também à Rede Amigo Espírita pelo espaço cedido. Nos vemos então no próximo estudo, qualquer que seja o estudo que você acompanha aqui. Muito obrigado pelo prestígio, pela companhia. Um grande abraço e muita paz.